E aí, então, a Rose, contando aí, né, todo o processo da escolha, terminou-se a faculdade e vem mais escolhas a serem feitas, né, minha colega? Para onde ir trabalhar, me especializar? Fale aí sobre a sua primeira experiência profissional, como foi? Tá, é desespero, porque assim, quando você está na faculdade, parece que você não consegue enxergar o mundo lá fora, né? Somos sonhadores, e eu sou um ser humano que sonha muito, né? As coisas na minha cabeça, elas são muito loucas. E eu lembro que eu me formei, eu colei grau no dia 14 de dezembro de 2019. No dia 15 de dezembro, eu falei, e agora? Né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Parece que eu não sei nada, parece que os 4 anos de faculdade sumiram da minha mente. Enfim, lá em Turama é uma cidade muito pequena, então no interior, né, os empregos, né, às vezes eles são muito por QI, né, por quem indica. Em janeiro eu fiquei um pouquinho desesperada, mas falei para os meus pais, vai surgir, né, vou prestar concurso, vou atrás, né, comecei a estudar, eu tenho muitos livros, eu amo ler, então eu comecei a estudar, comecei a procurar alguns concursos para prestar, e eu sou kardecista, né, eu sou espírita, e eu estava um dia no centro, e uma amiga virou para mim e falou assim, tem um obstetra da cidade que ele está procurando uma enfermeira, né, para trabalhar com ele. E aí eu fui obstetra, mas eu queria tanto saúde pública, eu queria tanto trabalhar no posto de saúde, no programa de saúde da família, tá bom. Ele quer conhecer, vamos um dia. Fui um dia, conheci, né, o Dr. Zé Carlos, sempre os Josés na minha vida. Olha que interessante, né, como Deus é grandioso. E aí eu lembro que ele foi fazer uma entrevista comigo e me perguntou se eu tinha alguma experiência, eu falei que não. E antes, né, o mercado era muito exigente, só contratava quem tinha experiência, e isso é algo também que eu acho que poderia mudar, né, porque você já sai da faculdade, você não tem experiência, né, você quer aprender, o desejo é, mas experiência exigente que o mercado traz, a gente não carrega. E aí ele falou assim, eu quero alguém que não sabe nada, e alguém que aprenda aquilo do que eu vou ensinar, né? Eu quero que essa pessoa seja do meu jeito. Aí eu falei, mas eu não sei nada, né, da área obstétrica. Ele falou assim, não, vamos tentar. Aí eu lembro que ele era muito turrão, né? E ele virou para mim e falou assim, eu não gosto de trabalhar com gente burra. Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? Eu tenho que me destacar, eu tenho que ser a melhor. E aí comecei a trabalhar com ele, né? Eu ia trabalhar em sala de parto, né, em pré-parto, nos partos, ia trabalhar em também cirurgias, né? Eu ia fazer a parte de instrumentação cirúrgica. Eu não vi isso na faculdade, eu vi apenas teoria. E na faculdade é muita coisa, né, tá? É tudo muito rápido. Bom, comecei, né, nas cirurgias e as cirurgias foram muito boas porque eu sou muito rápida para pegar as coisas, então a instrumentação acabou sendo algo muito prazeroso para mim. Mas eu me lembro do primeiro parto que eu assisti, né? Foi de uma mulher, de uma primigesta, foi umas 15 horas em pia, agir naquele caso. Eu estava ali, olhando para ela, tentando aprender o máximo que eu conseguia com aquele partejar, com aquela parturiente. E eu nem sabia partejar na época, né? E eu só estava ali sentada, né? Não sabia nem escutar o coraçãozinho. Ele me explicou, mas ele tinha que ir para o consultório. E eu lembro que eu fiquei lá no hospital, na sala de pré-parto. E na hora que ela começou com alguns puxos, ele pediu, né, para outra enfermeira, né, do hospital levar ela para a sala de parto. Eu só estava acompanhando. E aí ela foi amarrada, foi obrigada a deitar, né? Teve toda aquela parafernália de tudo estéreo, ninguém rela nela. E aí eu lembro que veio uma técnica de enfermagem, né? E ela estava muito desesperada porque era o primeiro filho e ela gritava um pouquinho de dor e é normal, né? E eu lembro que a técnica de enfermagem foi muito violenta com ela e disse: na hora de fazer você não gritou, né? E eu olhei aquela cena, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? E mulher amarrada com dor, né? Não tá legal. E essa mesma mulher, né, da enfermagem que
foi violenta verbalmente com ela, subiu em cima da barriga e começou a fazer uma manobra que hoje é uma manobra proscrita, né, que é o Cristeler, e o médico já abriu o epísio, já toda uma cena muito forte para mim naquele momento. O bebê nasceu, o bebê não foi entregue para a mãe, o pediatra já levou para o outro canto, e eu olhei aquilo e falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Ou seja, Não é isso. contrariando todas as evidências, né, que hoje temos. Mas naquele momento, igual eu falei, eu não sabia como agir, né? Eu não sabia o que era certo e o que era errado. Aquilo para mim era o jeito certo, aquilo para mim era o jeito que eles achavam que é certo, né? E eu tomo muito cuidado, tá, em relação a... Porque antigamente eu era muito radical, assim, cara, você tá sendo violento, você tá sendo isso, mas era o jeito que eles achavam que estava certo. E aí eu volto naquele pensamento hoje, com a maturidade que eu tenho, e eu sei que eu tenho muito que aprender, que as parteiras eram muito importantes nesse processo. E hoje a enfermeira obstetra, ela ocupa esse lugar da parteira, porque a gente acredita muito na fisiologia. E a presença médica é muito intervenção. Ele tem que fazer alguma coisa, ele sempre tem que fazer alguma coisa, porque isso é da formação dele, né? O Paulo sempre fala isso, na formação obstétrica, o obstetra sempre tem que fazer algo. E aí eu lembro que aquela cena me assustou muito, mas aí eu virei para mim e não podia perder aquele emprego, porque era o meu primeiro emprego, né? Eu tinha que me esforçar, então eu virei e falei, cara, eu vou estudar e vou dar o meu melhor. Aí comecei a fazer, né, os cursos, me inscrevi no curso de especialização aqui da FAMERP, e aí foi uma paz no meu coração, tá? Porque eu comecei com o curso de especialização, comecei com outra vivência, eu já tinha prática técnica, porque nesse tempo eu comecei a aprender a tocar, a escuta, veio a parte teórica e comecei a ver os cursos de humanização, e aí eu comecei a mudar a minha atuação. E esse obstetra, ele já não atuava mais comigo nos partos, ele já permitia, o parto é seu e não meu. E tudo mudou para mim, graças a essa iniciativa de querer fazer algo melhor para as pacientes. Ok. Rose, complemente já esta sua fala, então, falando das suas outras experiências profissionais de forma resumida e formações. Lá em Turama, no mesmo, eu comecei a fazer a especialização na FAMERP, né, de obstetrícia, e comecei também a trabalhar na vigilância em saúde lá, né? Eu era responsável pela vigilância em saúde e coordenadora da vigilância epidemiológica. E aí eu fui para a parte da política, das políticas públicas, que foi uma experiência incrível e é algo que futuramente eu gostaria de me aprofundar. Fiquei 1 ano trabalhando na prefeitura da cidade, mas juntamente com esse obstetra, né? Como eu não tinha um horário de trabalho estabelecido, né? Era só de parto ou cirurgias, ia para o hospital, então eu conseguia, né, bancar esses 2 trabalhos. E nisso, tá, eu comecei a procurar a ser melhor no que eu ia fazer, né? E esse ser melhor, eu costumo falar com muita humildade, não é ser melhor do que as pessoas e pisar, não é isso. Mas é porque a obstetrícia hoje, ela tem uma mudança, a todo momento a gente tem evidências que comprovam que isso é melhor do que aquilo, né? E eu queria sair desse método tradicional que esse meu ex-patrão, ele trazia, né? E ele sempre falava, Rô, eu vou te ensinar algo, mas você vai, juntamente com a sua experiência agora técnica do que você está convivendo com outras pessoas, fazendo cursos, especialização, porque você vai formar o seu jeito de atuar. E o seu jeito de atuar é o seu jeito de assistir uma paciente parindo. Isso foi muito bom, ele me dava muita abertura, né? E aí eu fiz o curso de especialização em obstetrícia, fiz um curso de educadora perinatal no GAM, em São Paulo, tive um estágio em uma maternidade, no amparo maternal em São Paulo, que me abriu uma perspectiva de crescimento muito bacana e de liderança enfermeira obstetra, porque nessa maternidade quem conduz os partos são só os enfermeiros obstetras, os partos de baixo risco, então eu consegui por 10 dias assistir uma liderança muito forte. Isso também me ajudou, né, a enfrentar, às vezes, aquilo que eu acreditava, sabe, tá?
Isso eu fiquei em Turama por 5 anos, né, procurando cursos, fazendo essa prática, né, que eu estava formando na minha assistência. E depois de 5 anos eu tive uma crise existencial lá, porque eu já tinha crescido e chegado aonde eu queria. E eu falei, cara, se um dia acontecer qualquer coisa, né, o Dr. Zé Carlos aposentar, eu vou para onde, né? O que eu vou fazer em Turama? E aí eu virei para o meu pai e falei, não, eu vou para Rio Preto. E naquele momento me deu até uma credencial por ser enfermeira, porque eu trabalhava muito e financeiramente eu não era reconhecida, né? Eu ganhava muito pouco. E eu queria mais, né? Pela minha competência naquele momento. E aí eu falei para o meu pai, não quero mais ser enfermeira, eu vou dar uma pausa, eu vou para Rio Preto e eu quero fazer medicina, eu vou para o cursinho. Vim para São José do Rio Preto com a intenção de fazer medicina, mas de fazer um cursinho, né, e prestar vestibular. E eu falo que Deus, assim, ele coloca... E o nosso trajeto terreno, ele já tá traçado, sabe? Tá? Eu acredito muito nisso hoje. Eu vim para Rio Preto, comecei o cursinho e logo eu já comecei a trabalhar com enfermeiras que eram autônomas aqui em Rio Preto, né? Que acompanhava partos aqui. E aí eu comecei a acompanhá-las e fazendo cursinho e acompanhando. Nesse acompanhamento, elas faziam algo que eu não fazia lá em Turama, né? Que era iniciar o trabalho de parto em casa, né? Então, a mulher entrava em trabalho de parto, a enfermeira ia até o domicílio, e esse trabalho de parto se dava no domicílio, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, que essa mulher, quando chega numa fase ativa do trabalho de parto no hospital, a chance de parir é muito maior. E foi muito incrível, porque a minha primeira experiência de ver uma parturiente em domicílio mudou a minha vida e, mais uma vez, mostrou que eu estava no caminho certo. Eu nunca senti a presença de Deus como eu senti naquele momento, tá? Eu olhei para aquela mulher em trabalho de parto, junto com seu marido em casa, né, com aquela proteção divina, e eu agradeci, eu lembro que eu comecei a chorar, eu saí, e aí a Ana, que era a enfermeira que estava comigo, me perguntou o que estava acontecendo, eu falei, cara, é a melhor experiência da minha vida, é para isso que eu acho que eu vim nesse mundo. E aí começou, né, eu comecei a conhecer profissionais que tinham essa mesma atuação que eu, e nesse mesmo parto eu conheci a Pina e conheci o Paulo, e conheci um lado do médico obstetra que eu não conhecia, que era aquele médico que ele não era mais a figura central do atendimento, ele não era a figura central daquela assistência, a figura central era a mulher. E a hora que eu vi o Paulo sentado no chão para assistir um parto, isso modificou todo o meu cenário. Parece que teve um bug aqui dentro, bagunçou. Eu falei, opa, esse é o caminho, essa é a humanização que eu quero. E aí eu fiz escolhas na minha vida, né, tá? E eu tô aqui até hoje com eles. Claro que para chegar até aqui não foi fácil, né? Porque a gente era profissionais muito independentes, não trabalhávamos junto como hoje, né? Juntos como equipe, né? Então a paciente ela contratava a fulana aqui, a ciclana ali, o outro aqui, então ia pegando, não tinha essa opção de já chegar no lugar e já ter tudo ali, né? Aquela equipe sincronizada, que eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que hoje esse é o diferencial do nosso trabalho. Enfim, aqui em Rio Preto eu tive a oportunidade de entrar no hospital, foi muito enriquecedor também, né? Eu comecei a trabalhar no hospital que não é maternidade, mas tinha a parte obstétrica, só que volto a bater naquela tecla de que nós enfermeiros somos braços dessa assistência, só que infelizmente não somos merecedores do reconhecimento, né, da chefia, dos administradores, dos nossos gerentes e até da sociedade, porque financeiramente somos mal remunerados e hoje isso está mudando muito. E também o olhar, né, que a sociedade tem para o enfermeiro, né, o olhar até dos próprios colegas, mas o olhar do médico com o enfermeiro, do fisioterapeuta com o enfermeiro, enfim. Isso eu acho que me doeu muito. Eu fiquei nesse hospital por 3 anos, foi muito enriquecedor, né, aprendi muito, só que chegou num certo momento que aquele hospital já não preenchia o meu coração.
Eu entendo que a carga horária hoje, né, ela é muito exaustiva fisicamente. Só que nós aguentamos, né? Quando a gente faz o que ama, essa exaustão ela acaba sendo prazerosa. Mas quando essa exaustão ela vira exaustão mental, aí não vale a pena. Então eu me desliguei da empresa, né? Eu pedi conta porque não era aquilo que eu queria. E aí, em 2019, né, juntamos nós três e abrimos a Rosas do Parto, né? E hoje eu falo que eu trabalho 20 vezes mais do que eu trabalhava no hospital, só que eu tenho uma paz mental muito grande. Eu acho que é isso que todos os profissionais deveriam procurar.